porque em meio à polêmica envolvendo a troca no comando da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em visita à Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira, que não admite presidente de estatal que não tenha visão social. Bolsonaro voltou a cobrar previsibilidade e disse que é importante que os indicados para os cargos públicos tenham capacidade de antecipação de problemas e visão de futuro. Vamos acompanhar. Um estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. Então, previsibilidade, prezado General Almirante Bento, prezado General Silvio Luna, nós temos que ter. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. Em recado ao mercado, o presidente da República voltou a negar interferência na política de preços da petroleira. Bolsonaro afirmou que o general Joaquim Silvio Luna, que atualmente comanda a Itaipu Binacional e foi indicado para assumir a presidência da Petrobras, dará uma nova dinâmica estatal, como a gente acompanha a seguir. O convite que fizemos ao senhor general Silvio Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E nesse momento eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. Ainda nesta quinta-feira, o atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, rebateu críticas à política de preços de combustíveis da estatal e afirmou que não há exagero nos reajustes no Brasil. Segundo ele, as decisões sobre o assunto são reflexo do mercado de petróleo e levam em conta princípios da governança. Abro aspas para o Roberto Castello Branco. Ninguém fica sentado em casa aumentando preços. É um trabalho de equipe. Fecho aspas. Essa foi a primeira vez que o executivo se pronunciou o general Joaquim Silva e Luna ser indicado por Bolsonaro para comandar a Petrobras. Pergunta para o liberal Rodrigo Constantino. Constantino, o presidente fala que os presidentes de estatais precisam ter visão social. Mas estatais, na sua origem, têm visão social? Paulo, não deveriam nem existir, né? O Estado não tem que ser empresário. Eu vou ter que decepcionar o Diogo agora, né? Porque ele me chamou ontem de passapanista. O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, está certo nessa disputa e o presidente está errado até onde a vista alcança. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que se descubra alguma coisa da gestão da Petrobras nesses últimos 2 anos que a gente não sabe hoje, o presidente tem alguma informação diferente. Mas a linha da fala do presidente é perigosa, flerta com o populismo. Alô, pelo amor de Deus, populismo, né? Veja, eu morando aqui já há quase 6 anos agora, né, nos Estados Unidos, eu consegui pegar desde o início a gestão Trump e eu vi que é preciso separar na análise, eu venho repetindo muito isso, retórica de um líder nacional populista das ações do governo. O Trump tinha uma retórica, às vezes, muito, né, inflamada, contra a imprensa e tudo, e o seu governo, na prática, foi um governo moderado, que fez as coisas certas e seguiu as regras do jogo, ao contrário da oposição, ou do governo Obama. No Brasil, parece a mesma coisa, né? O Bolsonaro tem esses arroubos, essa retórica, não sei o quê, mas a gestão vem sendo feita a contento, um ministério técnico, a própria Petrobras tem números ótimos para mostrar nesses 2 anos de gestão do Roberto Castello Branco. O presidente se viu na necessidade, por conta desse aumento dos preços, de jogar para a sua plateia, de acalmar os caminhoneiros que podem parar o país. É disso que se trata. Então, ele está tentando enxergar a floresta, o big picture. Vamos lembrar que nas eleições ele falava que ele entendia de política e de economia entendia o seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes. Então, o problema de muito liberal economista, que por acaso é o meu caso, né, é que às vezes é muito economicista, olha a coisa técnica e tudo mais. E a política tem nuances. Então, o presidente está tentando levar em conta isso. Tá? Se ele está tentando acalmar essa base aliada, aplacar a angústia legítima dos caminhoneiros que estão incomodados no meio de uma crise, de uma pandemia, várias restrições, com aumento de preço, tá tudo bem, é o jogo da política. Se ele partir para ação e trocar o comando já é uma forma de ação,
né? E ainda mais acrescentar, dias depois, esse ingrediente pesado, né? Função social, isso tudo vai gerando apreensão nos investidores, no mercado, e com toda razão. Qual é a função social de uma empresa? Baixar na marra o preço para acalmar caminhoneiros? Se a gente for por esse caminho, é um caminho muito perigoso. É por isso que não tem nem que existir estatal, não tem greve para aumento de preço de minério de ferro. Aqui nos Estados Unidos tem dezenas de empresas privadas competindo e não existe uma Petro USA. Então tem uma mentalidade aí que, infelizmente, está presente em parte dos militares, em parte de apoio do bolsonarismo, que é nacionalista e até estatizante, que acha que a estatal tem mesmo que matar no peito, não tem nada que focar no retorno, nos investidores e tudo mais. E isso é um caminho que parece do Ciro Gomes, não do Paulo Guedes. Não é à toa que o ministro Paulo Guedes está em silêncio. E é um silêncio bastante ensurdecedor e desconfortável. Então, não existe justificativa. De novo, eu entendo o presidente tentar acalmar os caminhoneiros e tentar ver a floresta em vez da árvore. Isso eu consigo entender. Agora, ele precisa tomar cuidado para não passar do ponto. E qual é passar o ponto? Né? É você começar a trocar, de fato, a gestão da empresa por uma politizada em vez de uma técnica. Então, o presidente Roberto Castelo Branco fez um bom trabalho. A empresa reduziu em mais de 30 bilhões de dólares a sua dívida. Ela tem uma dívida dolarizada, herança maldita do PT, uma dívida gigantesca. O produto dela é uma commodity, que a oferta e a demanda internacional define o preço, não é o presidente que define. Então, se o presidente Bolsonaro quiser, de fato, ignorar tudo isso, aí é um caminho muito ruim e talvez sem volta. Diogo Schelp, seu comentário. Bom, quando o presidente confirma que a troca na presidência da Petrobras se deu por causa da política de ajuste de preços, né, de reajuste de preço, ele dá razão às avaliações de que o que ele fez foi uma intervenção na estatal, né? Ele diz que não foi uma intervenção, esse debate todo, a gente já discutiu isso aqui, tivemos desavenças naquela ocasião muito elegantes a respeito desse ponto, mas na minha visão isso mostra que ele vê, sim, ele pensa isso como uma intervenção, né? Agora, é também interessante ver ele falando nessa função social, quer dizer, ele usou a palavra visão social, mas que remete à expressão função social das estatais, né? E a função social das estatais está definida em lei, né? A lei brasileira, a respeito disso, diz que função social se trata de promover o interesse coletivo ou a segurança nacional. E é curioso que essa lei foi aprovada no finalzinho do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Eu não vou nem polemizar aqui sobre esse ponto, porque, de qualquer forma, se não tiver função social e nem valor estratégico, não teria nem por que ser estatal, né? E também não vou nem entrar no mérito da discussão de ser privada ou não, porque, afinal das contas, uma empresa pode ser privada, prestar um bom serviço público com função social e tudo, né? Então, essa é uma discussão que vai na questão semântica, né? O problema é que se a troca se deu para conter a alta nos preços dos combustíveis, como o presidente já está deixando muito claro, é preciso saber que a conta pode estourar lá na frente, dependendo de como isso for feito, né? Pode estourar na forma de queda de investimentos, pode estourar na forma de desabastecimento, por exemplo. E se o preço da estatal é subsidiado, isso pode impedir a concorrência, por exemplo, de quem importa combustíveis, como explicou o próprio Castelo Branco nessa declaração aí que ele fez. Por fim, a mudança da maneira como foi feita pode atrapalhar também os planos de venda de refinarias da Petrobras, porque há essa quebra de confiança. O Castelo Branco, aí, como já foi dito, fez uma gestão boa, uma gestão para reduzir a dívida da empresa, aumentou os lucros, e é de se perguntar exatamente o que Bolsonaro quer dizer quando afirma que o novo presidente da estatal, o Silvio Luna, vai mudar a dinâmica da empresa. Se for só trocar o home office pelo escritório, não quer dizer muita coisa. Mark, acho que o Diogo elenca um ponto importante, né? O que será essa mudança na gestão da Petrobras? Silvio Luna é famoso por colocar em prática políticas de austeridade. E isso, se ele realmente fizer, acredito que vai agradar até o mercado, né? Uma empresa mais enxuta, mais eficiente, agrada todo mundo. Agora, Paulo, me permita ampliar um pouco esse debate e falar sobre a estatal, né? O presidente falou função social da estatal, mas eu quero lembrar aqui que a Petrobras não é uma estatal.
E isso não é uma questão semântica, é uma questão legal. A Petrobras é uma empresa de economia mista e esse detalhe faz toda a diferença, porque a entidade de economia mista ela tem investidores privados que colocam dinheiro lá nela. O governo federal até tem a maior parte das ações, faz a gestão da empresa, mas a Petrobras tem muitos acionistas do setor privado. O que se chama lá de grupo de controle, né, que são as ações do governo federal junto com as do BNDES, dá cerca de 40%. Os outros 60% das ações são de investidores privados. E, aliás, a maior parte deles de investidores estrangeiros. Desses 60% de investidores privados, 40% são investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro coloca dinheiro na empresa por um só motivo, ele quer lucro. É simples. Porque tem função social, tem função estratégica. O investidor coloca dinheiro na Petrobras porque ele quer ter retorno, ponto. É do jogo, é do mercado. Então o governo tem que ter a função social. Então o governo que recompre todas as ações que estão nas mãos da iniciativa privada e aí faz o que quiser com a empresa. Claro que isso seria um erro histórico, né? Estou aqui só explicando como teria que ser para ela ser uma estatal de verdade. A Petrobras tem investidores estrangeiros, privados, que querem lucro. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que você vai montar lá uma hamburgueria, tá? Aí você dá 60% do capital de investimento e tem outro sócio que tem 40%. E você deixa a gerência da hamburgueria com o sócio que tem 40%. Aí, ele tocando na hamburgueria lá, ele resolve dar sanduíche mais barato ou até de graça para as pessoas, né? Ele entende lá que tem que fazer uma questão social, que ele tem que ajudar as pessoas, fazer uma caridade, o povo vai ficar feliz, né? Sanduíche mais barato, tá, enfim, mas no final da conta, o caixa vai quebrar. E aí você que colocou 60% do capital vai ficar o quê? Na mão? É a famosa cortesia com o chapéu alheio. É por isso que o mercado ficou tão preocupado. E é por isso que as pessoas também deveriam ficar preocupadas. Porque apesar da alta que nós tivemos nos últimos dias, aquele grande crash da Petrobras na segunda-feira, a empresa perdeu 100 bilhões. Desses 100 bilhões, 40 bilhões são do povo brasileiro, que daí sim é a parte do governo. Nós perdemos 40 bilhões lá na empresa. Vai recuperar? Até acho que vai. Mas esse dinheiro foi perdido e afetou a credibilidade da empresa. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Tá? É por isso que tem que se avançar para que o governo se livre desses 40% das ações que ainda detém, para que a gente possa ter concorrência no mercado, né? Para a gente poder, aí sim, quem sabe, sonhar com um preço menor nas bombas. E sobre essa provocação do Castelo Branco para o Bolsonaro, né? Ele colocou uma camiseta lá para dar um recado velado ao presidente lá. Enfim, eu não vou comentar isso porque é briga, é picuinha. Mas o Constantino já falou sobre os bons resultados do Castelo Branco e eu quero lembrar aqui que a Petrobras deu lucro líquido no último trimestre de 2020 de quase 60 bilhões. No governo de Dilma Rousseff, a Petrobras deu prejuízo de 40 bilhões. Agora, no final de 2020, ela deu 60 bilhões de lucro. Então, são bons números, ele ia bem. E eu reforço aqui, nada contra o general Lula Silva, até acho que ele é um bom nome, mas a forma da troca foi errada e é isso que preocupa o mercado.